Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no podcast do Vitor, o melhor podcast sobre estudos, leitura e produtividade. Você pode acompanhar esse podcast no YouTube, no Spotify e em outras plataformas. Você também pode falar comigo no Instagram, VitorJPEG, e também pode acessar o meu livro Como Estudar Melhor em 5 Passos. Tudo isso no link da descrição. Lembrando, se você estiver ouvindo no YouTube, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Agora vamos para o próximo episódio. Fala pessoal, vocês estão no podcast do Vitor. Hoje eu trouxe de novo um convidado muito especial que já esteve aqui antes, o João Vitor. Cara, se apresenta aí pra galera, fala um pouco sobre você. Cara, eu sou o João Vitor. Quem me conhece aí do canal do Vitor, eu estava no melhor episódio do canal, que foi o do Evangelho. E a gente já é amigo há muitos anos e atualmente a gente está se juntando pelas nossos gostos, né? Pelo estudo, pela filosofia, pela história, etc. Então, a gente está ficando cada vez mais parecido e por isso eu estou aqui no podcast. Muito bom, isso aí. E a gente também tem que fazer um anúncio importante, que agora a gente está com outro podcast que se chama A Sociedade, e o link vai estar na descrição. E assim, lá a gente fala de coisas importantes de verdade, como anime e jogos e essas coisas. Coisas que realmente não dá para viver sem. Coisas que realmente engrandecem uma personalidade, não sobre filosofia. É a alma. Isso aí. A gente hoje vai falar sobre pressões alienantes e muitas pessoas nunca ouviram falar disso, né? Porque simplesmente, acho que é até um termo que o Olavo deve ter inventado, não sei se algum autor já tinha falado sobre, mas o João vai falar para vocês um pouco sobre o que são pressões alienantes, né? Cara, começa aí fazendo uma pequena introdução, que aí a gente já começa a falar sobre. Tá, antes de falar propriamente sobre expressões, eu tenho que fazer uma pequena explicação. Sim. A aula sobre expressões é a aula 4 do curso do online de filosofia do Olavo de Carvalho. Uhum. E nas 3 primeiras aulas ele vai preparando, por mais que não seja de forma direta, ele vai dando algumas direções para que você consiga entender o que são pressões. Então, é o que eu vou fazer aqui de forma bem mais curta, né, obviamente. Sim. Em primeiro lugar, uma das coisas mais difíceis e que acho que até eu ainda estou no meio do caminho é você saber quem você é. E não é aquele papo de encontre coach, o seu né? porquê. Acredite em si mesmo, persiga seus sonhos, etc. Não é esse papo de coaching, é você saber quem você é realmente em relação ao mundo, em relação a toda a realidade, né? Que quem tiver o prazer de fazer as aulas do COF vai ver que a realidade é muito opressora, né? Sim. E em relação a você mesmo, isso é muito difícil. Inclusive, um dos primeiros exercícios que ele manda é você fazer um necrológio, que é basicamente como se fosse uma redação em que você tenta assumir o papel de uma pessoa que está escrevendo sobre a sua vida depois que você morreu. Uhum. E ali você tem que escrever tudo aquilo que você quis ser. Não é quis ser no sentido de, eu quero ser médico, eu quero ter uma casa com piscina, eu quero casar com a mulher mais bonita do mundo. Não é isso. E sim mais de características que vão ficar mais ou menos para a eternidade. Coisas realmente importantes. Não é emprego, nada que seja passageiro. Seriam bens intrínsecos, né? E não necessariamente posses e conquistas, assim, materiais. Isso aí. Sim. E ao longo da sua vida, você pode pensar, quando você era criança, quando você era adolescente, às vezes até num período mais curto, de um ano para outro, você vai mudando os seus pensamentos e tudo aquilo que você quer ser. Uhum. Até que você vai andando nesse caminho e chega um momento que você descobre, entre aspas, né, a sua vocação. E não é a vocação profissional, eu quero ser médico, não é isso. E sim aquilo que você quer ser. É muito difícil colocar isso em palavras, mas espero que as pessoas tenham entendido um pouco, pelo menos, do que eu quis dizer. Sim, é porque... deixa eu só fazer um parênteses, porque realmente
quem quer se dedicar à filosofia não deve se dedicar simplesmente ao estudo do conteúdo em si, mas também ao estudo de si mesmo, das suas condições, dos seus objetivos, do que lhe interessa dentro desse tipo de estudo, né? E também, porque não é como estudar, sei lá, química, que é um cronograma ali certinho. A filosofia tem muito a ver com a própria formação da personalidade do indivíduo. Isso aí. Um exemplo disso é que na República do Platão, né? E é um erro que as pessoas cometem comumente, de que o Platão dizia que os sábios deveriam governar a República, né? Sim. De certa forma é isso, mas não é o sábio simplesmente um cara inteligente, ou uma pessoa que, sei lá, um cara que entende muito de matemática, não é isso, entendeu? Nesse caso, o sábio é a pessoa que sabe quem ela é e o que ela quer, entendeu? Sim. Até Nesse porque sentido, a pessoa pode ser inteligente, mas inteligente para fazer coisas erradas, né? isso aí. Ou ser um especialista, né? Que seria o pensamento positivista, né? Que até hoje a É. gente tem no Brasil, né? É até Então, engraçado, deixa eu só fazer o comentário. O pessoal fala, fulaninho não é formado nisso, não é formado naquilo. Mas, pô, fora certos trabalhos muito práticos, assim, a maioria das formações não diz tanto sobre a pessoa, né? cara, isso tá tão enraizado, né, no pensamento brasileiro que a gente poderia fazer episódio sobre isso. É mesmo, né? A gente podia fazer outro episódio. O Pegando diploma. vários exemplos da realidade mesmo, da vida real. A gente pode colocar o positivismo é o maior inimigo do brasileiro. É verdade. Então, voltando sobre as expressões, as expressões alienantes são todas as coisas que acontecem na nossa vida que nos afastam desse caminho, de saber quem nós somos e o que nós queremos. Uhum. E basicamente é isso. Agora, fala um pouco aí sobre as expressões. Beleza. Então, complementando, né, o que o João falou, as expressões alienantes são coisas que nos impedem de ser quem nós somos de fato, né? E que são fatores que fazem com que a gente perca a nossa humanidade, se encaixe nos padrões. Aqui eu vou falar padrões da sociedade, mas não pensem tipo naquela garota emo que não se encaixa nos padrões, né? Eu falo de uma individualidade verdadeira, né? Porque às vezes até quando a gente fala sobre isso, né, de se encaixar nos padrões, as pessoas acham que é uma coisa, uma revolta de adolescente e tal, né? Só que não, é uma coisa... Quer sair de um padrão para entrar em outro, né? na verdade o adolescente roqueiro, assim, metaleiro, ele sai do padrão normal, mas ele entra no padrão roqueiro, né? Então ele só muda o padrão dele, na verdade. Uhum. E aí você conseguir superar essas pressões alienantes é uma forma de você crescer na sua personalidade. E essa questão de pressões alienantes, né, eu falo superar, porque você nunca vai eliminá-las. Elas não dá para você eliminar, porque o nosso mundo ele existe de uma determinada forma, que essas pressões estão a todo momento nos influenciando, né? Então a Tem gente que aprender a conviver com elas, porque Exatamente. você nunca vai conseguir se livrar. É aquela velha história do carregar a sua cruz, né? Não tem outro jeito. Tem que lidar com aquilo, porque certas pressões vão te pressionar para baixo até o fim da vida, né? Uhum. E, cara, o Olavo ele cita alguns fatores que contribuem para gerar essas pressões, né? Eu separei aqui os principais que eu acho que a gente poderia falar. E talvez o primeiro deles, para a maioria das pessoas, seja a família, as expectativas da família em relação às pessoas. Eu queria saber se você tem algo a falar sobre esse aspecto. Bom, pessoalmente eu nunca tive problema com isso. Minha família sempre foi muito tranquila em relação a expressões. Uhum. Mas eu sei que muita gente tem esses problemas, né? Sim. Por exemplo, não é só aquilo, meu pai quer que eu estude direito. Não é só isso, entendeu? Sim. Questões de namoro, questões de apoiar aquilo que você quer fazer e etc. No final das contas, você acaba sempre cedendo para sua família. Sim. O Olavo até diz num certo momento da aula, né, que às vezes o cara que ele cede muito às pressões da família, quando chega no final da vida dele, a mulher tá velha, sei lá, o filho já cresceu e tudo,
ele descobre que essa atitude dele só fez mal à família dele, entendeu? Sim, exatamente. Ele ser basicamente um instrumento da família. Para exemplificar isso que a gente está falando, eu vou contar a história de um anime, mas que cabe na realidade. Uhum. Um cara que, tipo, o anime é o Inuyashiki, que, tipo, o personagem principal, ele já era um cara meio velho, ele tinha 58 anos, mas ele parecia que já tinha 60 e pouco. Sim. Já velho mesmo. E desde que ele casou, ele sempre fez tudo que a mulher quis. Sempre fez tudo que a mulher quis, nunca teve nenhuma vontade. Basicamente, a vontade dele era só fazer o que a mulher queria. Entendeu? Depois que os filhos dele nasceram, foi a mesma coisa. Fazia todas as vontades dos filhos. Até que, quando os filhos começaram a crescer, e a mulher também, depois de anos vivendo dessa forma, todos eles começaram a pisar nele. Sim. Entendeu? E muitas vezes o papel que ele deveria fazer como pai, né, como chefe da família, e a atitude que ele deveria ter tomado, ele não tomou, e acabaram influenciando no caráter de toda a família dele, entendeu? Sim. Depois o anime vai até além disso, mas esse é um exemplo que vai ilustrar bem para quem estiver ouvindo a gente. Sim. E tem dois extremos interessantes, né? Que muitas vezes a gente cede às pressões da família e acaba não fazendo aquilo que a nossa vocação chama. E muitas vezes a gente pressiona os membros da nossa família e acaba sendo uma fonte de pressão alienante, né? Tipo um pai que quer muito que o filho siga determinada carreira. E a gente sempre fala carreira porque é uma coisa que está muito presente, né? Mas assim, até mesmo no modo de vida, né? Os valores, assim, familiares, que às vezes a gente até vê, por exemplo, famílias com histórico religioso, que são o que a gente pode chamar de neuróticas praticamente, né? Porque elas têm uma suposta fé, mas não está de acordo com a realidade que elas observam no dia a dia. Então acaba que tem uma série de julgamentos, de problemas decorrentes dessa fé que era para ser algo que uniria a família, né? Quando a gente era criança, por exemplo, né, tinha vários amigos nossos que não podiam, tipo, nem ver Pokémon, né? Exatamente, não podia jogar Yu-Gi-Oh, né? Coisas desse tipo, que são absurdos, né? Absurdos. Igual, por exemplo, quando no Dragon Ball ficava falando Satã, eu já ouvi falar de várias pessoas que a mãe não deixava ver porque falava Satã, né? E obviamente, as expressões que vão fazer você sair do seu caminho não é só isso, não ver um desenho que a família não gosta, mas isso um pequeno início que vai influenciar a sua vida inteira, entendeu? Sim, exatamente. E aqui não é um discurso antirreligioso, até porque acho que todo mundo que ouve o podcast sabe que eu sou católico, né? Mas é uma questão de cada coisinha a sua família acabar controlando de forma muito forte as suas decisões, né? Graças a Deus a minha família sempre deu espaço para mim, né? Mas, cara, o que a gente vê, por exemplo, ainda citando esse exemplo, né, de famílias religiosas, e aí, sei lá, um pai controla muito a filha por conta da religião, aí não pode sair, não pode fazer nada. E aí, quando a menina fica independente, ela começa a fazer tudo só pra meio que confrontar os pais, né? E aí, todo aquele esforço foi pra nada. Quando, na verdade... Pensando que ela tá recuperando o tempo perdido, só que, na verdade, Sim. ela tá cedendo a outra pressão. Exatamente. Então, o que a gente fala, né? O que se fala nas escrituras do amor de Deus ser um amor que permite a liberdade da pessoa e não que deixa a pessoa neurótica, né? Então, só para citar um exemplo, né, de pais religiosos, mas pode ser qualquer tipo de coisa, né? Por exemplo, uma coisa que eu vejo é que pais com certo dinheiro, né, eles não gostam que os filhos corram certos perigos, são sempre preocupados, o filho tem sempre que pegar Uber, o filho não pode andar de ônibus, sabe? E aí você acaba gerando uma pessoa fraca, que não consegue viver no mundo, né? Uhum. E muitas vezes a pessoa, ela acaba, tipo, vamos supor, é um adolescente ou um jovem, ele entende essa necessidade de se libertar, de não ser tão preso, mas ele não consegue confrontar os pais por causa desse medo de magoar e tudo mais, né?
E às vezes o choque que ele tem quando ele vai ter o choque com a realidade, que é inevitável, que todo mundo tem, né? Aham, Causa problemas até, tipo, depressão, né? é Problemas verdade. psicológicos e etc. Sim. Às vezes o filho tá acostumado com tudo de bom, aí faz, né, o pai pagou a faculdade, tudo certinho, aí vai tentar entrar no mercado de trabalho, vê que o negócio é difícil, que ele tem que mostrar resultado e que às vezes, mesmo com um currículo bom, não vão chamar ele, e aí ele vai ficar frustrado, né? E isso é muito comum, cara. Não só com pessoas. Concordo que com pessoas com uma boa situação financeira é mais comum, né? Até porque, por causa da facilidade, né? Sim, sim. Geralmente a pessoa que tem pouco dinheiro não tem nem como pensar em certas coisas, né? É, Mas isso acontece também com gente pobre, sim, de super proteger o filho. sim. E eu até conheço pessoas assim, entendeu? Sim, não, e é o caso, por exemplo, a minha família sempre foi de classe média, assim, e tudo mais. E eu sempre acreditei que... E aqui a gente pode até entrar numa outra pressão alienante, que é a pressão da educação moderna, né? Que o Olavo acho que nem cita, mas a gente precisa falar que, por exemplo, a gente é levado a acreditar que basta fazer uma faculdade, por exemplo, basta a gente escolher uma faculdade boa e já está garantido o nosso sucesso, futuro profissional, É. quando na verdade a realidade se mostra muito diferente daquilo, né? E por mais que todo mundo já saiba disso, né, cara, ou quase todo Aham. mundo, esse discurso ainda continua muito presente, né? Exatamente. Por exemplo, no nosso caso, né, eu fiz faculdade de Química numa particular legal, você fez administração numa particular legal, e não faz tanto tempo assim que a gente se formou, né? Você se formou o Uhum. quê? Tem uns 5 anos, por aí? Acho que sim. É, Ou eu, 5 ou 6. eu um pouquinho menos, né, porque eu terminei depois. Só que assim, existe essa pressão de faça todas as coisas como degraus que você sobe numa escada linearmente. Só que se você ousar fazer uma coisa diferente, né? Por exemplo, no meu caso, né? Eu tava entre química, design, várias coisas. Aí todo mundo, não, faz química, que poxa, é uma coisa com números e vai te garantir um bom futuro, sendo que a gente tem essa pressão de estudar cada vez mais e fazer curso quando a gente não parte para a ação de fato, né? É. Que é Sim, continua. Falei. E não só a educação moderna, cara, mas tipo a vida moderna como um todo, né? O trabalho também. Acho que dá para incluir no mesmo pacote. Sim, o trabalho e a educação modernas, né? Como se o destino da humanidade. A gente estava até conversando sobre isso da última vez que a gente se falou, né? Uhum. Como se as pessoas encaram como se o destino do homem fosse nascer, estudar, trabalhar e morrer, né? Não, e até é engraçado, né? Que quando você pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer, já a criança automaticamente ela entende que a gente está perguntando a profissão dela, né? Isso, como se a profissão fosse toda a sua existência, né? Uhum, exatamente. E é curioso porque esse fenômeno de escolher a profissão é algo, cara, que tem menos de um século, né? Porque antigamente você não escolhia a sua profissão, você nascia numa profissão, né? Numa família camponesa, numa família guerreira, etc. E tipo assim, isso meio que, apesar de ser ruim por um lado, Sim. pelo outro te aliviava de uma pressão, né? Sim, E assim, não se trata aqui da gente fazer comparação dizendo qual era melhor ou pior, mas a gente tem que definir que, assim, por um lado, realmente era ruim você nascer numa família pobre e tudo mais, só que a pressão que a gente tem de poder escolher tudo para fazer hoje, cara, é mortal, né? A gente quer fazer 3, 4 faculdades, aí entra numa faculdade, aí sai no primeiro período, aí vai para outra, aí tenta fazer outro trabalho, e porque isso realmente deixa a gente com tanta opção que a gente quer abraçar o mundo, né? E nunca acaba, né, cara? Quando você pensa que acabou, né, você aparece outra necessidade, outra ideia e você quer fazer de novo, ou Sim, quer fazer não, ou é obrigado a fazer, né, por conta de trabalho, geralmente, né? Sim. Não, Fala. E sempre é um ciclo, né? Uhum. É um ciclo vicioso, porque você acaba se retroalimentando, né? Você, eu vou trabalhar com isso aqui. Aí, às vezes, você não dá certo, assim, de primeira, um projeto seu. Aí você fica,
pô, tipo, ao invés de você querer tentar novamente e aprender mais as coisas que você errou, aí você pensa, não, vou tentar outra coisa, sabe? Isso estimula muito esse pular de galho em galho que a gente tem hoje, né? Uhum. Eu acho que isso acaba gerando uma sociedade um pouco superficial, porque como a gente tem tanta opção, tanto em relacionamento quanto em profissão, em tudo, a gente acaba ficando raso em todos os aspectos da nossa vida, né? Cara, já que você falou de relacionamento, eu acho que isso se inclui naquela parte da pressão da família, Sim. e eu acabei esquecendo de falar. Uhum. Que tem muita gente, muitos casais, né? Tipo, o cara, ou até casado mesmo, marido e esposa, ou de namorados, né? Que mantém a relação para estar com alguém, entendeu? Sim, uma carência, né? Ou terminou um namoro e já tá desesperado para arrumar outra pessoa só para estar com alguém, entendeu? Sim. Sendo que muitas conheço vezes isso pessoas pode que acabar te desviando do seu caminho, né? Inclusive, é até um testemunho de fé aqui que eu vou falar, que antes de eu voltar com a Larissa, né, minha namorada, pra quem não sabe, eu tinha reparado que já tinha uns 10 anos que eu nunca tinha ficado sozinho. Aí cara, isso deve ser uma carência minha, vou tentar ficar sozinho pra, tipo, me recuperar disso, né? Porque, às vezes, principalmente nós homens, cara, é muito isso de, tá pegando alguém, e aí, tá ficando com alguém, tá saindo com alguém, e aí, pô, tem que pegar todo mundo. Essa é a pressão que a gente sofre desde de pequeno, né, cara? E as feministas agora vão estar falando, é o machismo, tá ligado? Não, com certeza. Não, mas agora esse tipo de pressão está se voltando também para as mulheres, né? Porque agora as mulheres têm que ser livres, empoderadas e transar com todo mundo e usar pílula, né? Mas elas buscaram pegar essa pressão para elas, né, cara? Enfim, são Elas fenômenos não, né? políticos também, né? Não são todas, né? Não, mas é essa questão, assim, a gente tende a deixar os nossos relacionamentos mais rasos por conta dessa necessidade, assim, né? E também é um fenômeno que, cara, começou nos anos 60, né? Com a liberação sexual. Antes, tudo bem que nas sociedades pagãs era uma putaria generalizada, né? Mas era de forma muito livre, entendeu? Sem pressão, né? É verdade, né? Tem isso, não tinha essa pressão. Então, cara, é engraçado, porque assim, se a mulher quer, sei lá, fazer várias putarias, aí tem a pressão de um lado. Se ela quer se guardar, sei lá, para o casamento, aí tem a pressão do outro lado. Então, independente da sua escolha, vai haver pressão de todos os lados, né? E o que a gente tá querendo dizer aqui não é que você deva escolher A ou B por causa das pressões, e sim porque você quer. Sim. O fato é, por exemplo, se a mulher, no caso do exemplo que a gente deu agora, quer se guardar até o casamento, ela deve fazer isso porque ela quer, e não porque a religião diz, ou porque... Quer dizer, pode até ser porque a religião diz, se ela quiser de fato seguir as regras daquela religião. Né? Sim. Agora, se é para parecer, ela tá assim, não, se eu fizer tal coisa, eu vou parecer errada aos olhos, sei lá, do meu pai ou do pastor, ou sei lá. Sim. Aí você tá cedendo as pressões. Sim. É igual, tem uma frase do C.S. Lewis, né? Que se você entrou na igreja por causa de outra pessoa, você nunca esteve lá por causa de Jesus. Uma coisa assim, né? Não, se você saiu da igreja por causa de uma pessoa, é porque você nunca esteve por causa de Jesus, né? Então, tipo, não é pela fé, mas é pela pessoa, né? A gente até vê, tipo, a pessoa, sei lá, o cara... Geralmente é o cara que não tem religião, aí começa a namorar com uma menina religiosa e vai meio forçado ali frequentar, aí não dá certo, aí fica aquela situação chata, né? Porque é o cara cedendo à pressão de literalmente subjugar os valores que ele tem só pra estar com uma pessoa, né? E o que acontece muito, né, cara? Muito. A gente até vê casos que, tipo, uma pessoa converte a outra, tipo, a pessoa fica de fato na fé, mas o que a gente mais vê, teve até casos assim, né, tipo, um colega nosso namorou uma menina de igreja e se guardou, enfim, coisas complexas, assim.
E não sei se você tá com uma lista aí das principais expressões, Tô sim. mas você colocou o tempo? Como assim o tempo? Ah, não, o tempo não, mas falei. Então, queria falar do tempo, que eu pensei que ia ser o primeiro que você ia falar. Não, falei. Então, tipo, na aula lá do Olavo, né, ele diz que ele começa já falando do tempo. Sim. Que se você pegasse um cara um camponês ou uma pessoa comum da Idade Média e trouxesse ele para hoje, quando ele visse as obrigações que a gente tem em relação ao tempo, o cara ia ficar maluco na hora. Nossa, pô, como é que eu pude esquecer de botar essa, cara? É verdade. A pressão de fazer tudo e ser produtivo e conseguir completar tudo, né? Cara, de forma mais básica até que isso, só do tempo mesmo. Eu, por exemplo, às vezes eu tô sem sono 1h da manhã e eu não tenho nada para fazer no outro dia. Eu fico me sentindo mal por estar acordado essa hora. Por quê? Sim, exatamente. Parece errado você dormir tarde e sabe-se lá por quê, ou acordar tarde. Sim. Não, por exemplo, eu boto uma meta assim de trabalho diário, né, pra fazer sempre. E, cara, hoje mesmo eu tava me sentindo super mal porque eu não tinha feito uma das tarefas, sabe? Sendo que eu sei que a minha rotina é super tranquila, que eu posso muito bem fazer amanhã, que tá tudo no prazo. Mas mesmo assim a gente se sente mal, né, cara? Isso, ou seja, no final das contas, você não tá fazendo o que você quer, você tá querendo seguir, tá cedendo a pressão de seguir, por exemplo, uma programação. Sim, até porque no mundo atual existe essa pressão de um trabalho muito mais rápido, que você tem que entregar muito mais rápido, de forma muito mais produtiva, né? Antigamente não existia esse tipo de coisa, mas agora, pô, você tem vários projetos para entregar, você faz 3, 4, 5 coisas, né? Inclusive eu lembrei agora de um podcast do Flávio Morgenstern com a Janaína Pascoal, que é sensacional, que ela fala uma coisa, se você quer que algo seja feito, dá para uma pessoa ocupada fazer, porque ela sempre consegue tocar vários projetos, enquanto alguém que nunca faz nada vai arranjar uma desculpa, né? Por mais que, de certa forma, isso seja verdade no mundo de hoje, acaba sendo um sinal dos tempos, né, cara? De que, porra, tem que fazer tudo, caraca, ser produtivo, porra, produzir, né? E acaba que tudo passa rápido, né, cara? Sim. Não, ainda sobre o tempo, rapidinho, sim. Ele diz também que... E eu vou dar um exemplo pessoal agora. Sim. E a vida do cara pode ficar arruinada por causa de 10 minutos. Como? Obviamente a minha vida não ficou arruinada por causa disso, né? Mas eu perdi uma grande oportunidade. Por exemplo, um cara que chega atrasado no trabalho 5 vezes por motivos diversos. Ele pode ser demitido, ficar no olho da rua e às vezes aquele é o sustento dele, não tem mais o que fazer. Às vezes não tem ninguém, não tem mãe para ajudar, e aí? Sim. Não, pois tipo, o cara por exemplo, o chefe dele, ele já pensa que, tipo, essa é uma coisa totalmente inaceitável de forma natural. Ele não é nem visto como errado. Visto como errado é o cara que chegou atrasado. Vagabundo, né, e tal. Eu, logo no início da faculdade, né, quando eu tava procurando estágio pra caraca, e não conseguia nada de bom, né, eu consegui uma entrevista no Santander. Tinha várias fases de processo seletivo, eu passei por todas, né? Sim. E eu já tava, tipo assim, cara, eu não acredito. Tipo, na época era muito dinheiro, eu acho que era R$1.200 um estágio, sabe? Sim. Hoje em dia, nem sei se hoje em dia, como é que estão os estágios hoje em dia, mas na época, as vagas que eu me candidatava eram R$500, 600, quando era. Esse era 1.200, com vários benefícios, etc. Aí eu passei por todas as fases do processo e a última era uma entrevista com o cara que ia me contratar, né? Lá na Barra. Só que, tipo, daqui onde eu moro, pra ir pra Barra é muito ruim. Eu nunca tinha ido de ônibus. Sim. Aí eu me planejei e saí com 2 horas de antecedência. 2 horas, até hoje eu lembro. Tinha que chegar lá 10 horas. Quando eu cheguei lá perto tinha que pegar 3 ônibus. Quando eu cheguei perto Caraca, 3 ônibus? Tinha que pegar 3 ônibus. Quando eu cheguei perto de pegar o último ônibus, tinha uma obra. E a rua tava fechada. Sim.
Aí eu tive que dar mó voltão e naquela época não tinha internet na rua, né? Eu, pelo menos, não tinha, né? Perguntando, até que eu consegui descobrir. Acabou que nessa confusão toda eu tive que dar mó voltão lá pela Barra e cheguei 1 hora atrasado. Eu sei que 1 hora atrasado é muito tempo. Sim. Eu sei disso, mas eu já cheguei lá desanimado, né? Sim, sim. Aí eu expliquei pro cara, sabendo que ele não ia acreditar em mim. E ele até foi legal comigo, mas o que aconteceu? Não me chamaram. Sim. Obviamente por causa disso. Uhum. Só que, cara, tipo, era um processo seletivo já tinha passado de umas 5 etapas, entendeu? Sim, sim. E por causa de um atraso, tudo que eu fiz foi jogado fora, sabe? Sim, Talvez porque outra pessoa que talvez fosse até menos qualificada do que eu, mora perto, conseguiu chegar na hora, entendeu? Sim. Ou seja, no final das contas, o cara decidiu uma oportunidade que podia ser talvez uma coisa muito boa na minha vida, né? Uhum. Simplesmente pelo tempo. Sim, é um indicativo que acaba sendo muito falho, né? Porque realmente não tinha como prever essas coisas, né? Isso aí, mas ninguém quer nem saber, né, cara? Sim, e tem até a questão de que, principalmente em cidades muito grandes, cara, a quantidade de tempo que a gente perde nos transportes, né? Tipo, normalmente você já perde, e ainda sempre não, mas muitas vezes são imprevistos, né? Sim, sim. Não, e assim, eu já conversando com pessoas assim que moram em cidades pequenas, né? Falam, cara, como assim você demora um real, pô? Demora 1 hora para ir até o centro da cidade e tem que pegar 2 conduções. Aí eu, normal. A pessoa, não, como assim, cara? Pô, lá na minha cidade dá para ir para qualquer lugar andando. E é até o que o Olavo fala, né? Que as cidades, as metrópoles, elas são uma forma artificial de viver, né? Que o normal é viver em cidade pequena. E, por exemplo, ele também diz que ele iria estudar na USP, né? Não sei se era USP, alguma universidade aí. E quando ele viu que tinha que ficar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ele desistiu, entendeu? Exatamente. E cara, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também quando a gente for fazer alguma coisa, né? Sim. Até, assim, outras pessoas, né, iriam tomar essa dificuldade, essa distância como, não, isso aí é um sinal de que eu tenho que perseverar e o meu benefício vai ser muito maior, mas não necessariamente, né? Não necessariamente. Tipo... E qual o problema dessa situação? Da pessoa que mesmo, por exemplo, o cara passou para a faculdade, a UFRJ. A UFRJ aqui, pelo menos acho que para a maioria das pessoas do Rio, é mal localizada pra caraca. Né? Sim, muito. E para você chegar lá, praticamente de qualquer lugar que não seja ali, que é quase lugar nenhum, não tem nada perto ali, né? Tu vai levar 1h30 indo rápido, certo? Sim. Aí o cara, não, eu vou porque eu passei no UFRJ e vou estudar, vou conseguir trabalhar bem, caraca. Tipo, no final das contas, o cara tá indo pelo vamos dizer, o diploma que ele vai conseguir ali, certo? Mesmo Sim. que ele aguente. E não porque ele realmente quer ir, certo? Uhum. Então é como se a gente buscasse mais o símbolo do que a coisa em si, né? Exatamente. Isso no caso de faculdade, de trabalho, etc. Né? E tem também uma última pressão, a gente passou um pouco de meia hora, mas acho que ainda dá pra falar dessa última pressão, que é uma pressão dos amigos, cara. Que, porra, de todas, era a que mais me afligia, assim, até um tempo atrás, né? Conta aí, o que seria essa pressão dos amigos? Eu nunca tive esse problema. Acho que por causa da minha personalidade, eu sou um cara meio... Não tá nem aí. Meio estressado. Sou um cara meio estressado, entendeu? Então, sempre quando alguém vem, tipo... Alguém fala alguma coisa que eu não gosto, eu já respondo logo e dificilmente isso aconteceu comigo. Sim. Mas eu sei do que você tá falando, até porque a gente já conversou sobre isso, né? Uhum. Vou dar o exemplo que o Olavo dá na aula. O cara chega na escola, o cara não ouve o aluno, o adolescente, né? Não ouve nada que o pai e a mãe dele falam pra ele, sendo que o pai e a mãe dele, tipo, dão a vida por ele, Sim. certo? E ele chega lá na escola, ele deixa ser pintado,
você às vezes tá Raspa com a um ovo cabeça. nele, raspa a cabeça, o cara é achincalhado, é sacaneado, é humilhado, certo? Uhum. E obviamente ele não gosta disso, né? Porque, pô, ninguém gosta disso. Eu não acredito que alguém goste disso. Aham. E a pessoa, né, acaba passando por isso tudo só, e ainda com um sorriso no rosto, só para ser aceito naquele grupinho que não vale nada. Sim. São pessoas que estão na sua vida num momento, vão sair no outro, e dificilmente tu vai tirar alguém dali para alguém que vale a pena dali. Sim, exatamente. O outro exemplo falando até de faculdade pública. Eu acho que isso na faculdade particular, se acontece, é pouco. Nego vem no sinal, todo pintado, pedir dinheiro. Uhum. Já viu isso? Sim, sim. E como a pessoa pode se prestar a isso, cara? Sabe? Pois é. E bota que é bicho nas redes sociais, né? Bicho não sei lá das quantas. E, tipo, o cara vem nessa cara de pau, tipo, você ficar pedindo dinheiro na rua, uma coisa que dá vergonha, né, cara? Sim. E o cara se sujeita a isso pra quê? Sabe? Sim. Não, e não só a questão de faculdade, né? Acho que a faculdade é o exemplo mais extremo disso, porque lá, quantas pessoas a gente não viu que, quando entraram na faculdade, cederam totalmente à pressão dos grupos, né? Não só, isso é só o início, esse é o dia que o cara entrou, né? Sim. A gente acabou de falar. Sim, sim. Isso aí é o estado mais extremo, né? Porque eu conheço, assim, é engraçado, porque, assim, toda pessoa que eu vejo que é, porra, muito de direita, é a favor de intervenção militar, é a favor de tudo, assim, muito extremo de direita, eu sempre vejo, cara, não dou nem um ano, o cara daqui a pouco vai estar lacrando pra caraca. E sempre foi assim, entendeu? Porque no final, essas pessoas, elas não não sabem quem elas são, elas estão sempre tendo as pressões de A ou de B e querendo parecer algo para A, querendo parecer algo para B, por isso que eles acabam mudando de opinião muito rápido. Exatamente. E muitas vezes a pessoa, às vezes, é até apolítica, assim, né? Ela fala, não entendo de política, não gosto de política. E, cara, entra na faculdade e, como todo mundo fala a mesma língua e acredita nas mesmas coisas. Então, aí a pessoa entra, às vezes é apolítica, assim, não pensa nada sobre política. Entra na faculdade, vê todo mundo falando a mesma língua e, querendo ou não, a faculdade é um símbolo de inteligência para ela e passa a falar essa mesma língua, né, cara? Você vê umas pessoas que não tem nada a ver, dando uma lacrada, assim, toda hora. Aí você pensa, cara, como assim essa pessoa tá falando isso, né? E você principalmente quando você conhece a pessoa, você sabe que ela não sabe o que ela tá falando. Sim, exatamente. Que ela tá seguindo as tendências, né? Porque às vezes quando você tenta, assim, nem debater, nem nada, tipo, tenta botar um argumento assim fora do que eles estão acostumados, a pessoa fica confusa, né? Tipo... Mas é porque ela só quer, tipo, ser aceita por aquele grupo que, como a gente falou, não vale nada. Exatamente. E não é um grupo que de fato vai te acolher para sempre, né? Porque ali é todo mundo meio que um bando de gente influenciável que se deixa levar e acabou, né? E tem até casos antes, né? Assim, se vou citar o meu caso, né? Que a gente já cansou de conversar, de que, assim, eu tenho alguns amigos de infância, né? E, assim, eu tenho muito carinho por eles, foram parte importante da minha vida. Mas, cara, sempre quando eu tentava falar alguma coisa mais séria, porra, Vitor, tu com essas paradas aí, essas babaquices aí, sabe? Sempre quando eu tentava, sei lá, sempre quando eu ia estudar alguma coisa, fazer alguma coisa, eles ficavam meio que fazendo pouco caso e zoando desse tipo de coisa. E nunca levando as coisas a sério, né? Tanto que hoje em dia as conversas são as mesmas conversas que eu teria com eles quando eu tinha 15, 16 anos. Então você vê que Ou às vezes menos. você... Oi? Ou menos. Ou menos, você vê que, assim, você tá querendo progredir em uma direção e aquelas pessoas com quem você tem amizade, entre aspas, só porque elas sempre estiveram ali, essas pessoas te puxam pra baixo, né, cara? É uma coisa muito... Se você ceder, fica junto com elas pra sempre. Exatamente. Teve até um caso, né,
uma ex-namorada minha, ela chegou a comentar, né, durante uma briga, ela falou, você tem que tomar muito cuidado com esses seus amigos aí, que eles não têm nada a ver com você e eles estão... Tipo, ela não falou isso, mas tipo, como se eles estão te impedindo de crescer, digamos assim, sabe? Cara, eu sempre pensei isso. Pois é, você até me falou, né? Agora saindo um pouco dessa parte mais de faculdade e amigos indo pro trabalho. Não, antes eu tenho que falar uma coisa. O Olavo também diz na aula, né, que na Idade Média ou séculos atrás, as pessoas tendiam mais a ceder às pressões dos pecados capitais. Sim. A luxúria, por exemplo, né, inveja, aquela inveja realmente de pesada. De Shakespeare, né? E etc. Eu vou até citar um exemplo aqui que apesar de não ser da Idade Média, mas talvez que é século XIX, o livro O Morro dos Ventos Uivantes. Não sei se você já leu. Não. Nesse livro, obviamente, é um livro, é literatura, não é a realidade, mas quando o cara escreve, ele está expressando alguma parte da realidade, né? E, tipo, fala de gerações e gerações de duas famílias, eu acho, não lembro se eram 2 ou 3, que muitos deles morrem por amor, sabe? E não é morrer por amor, é de, sei lá, o cara se matar. Não, o cara, tipo assim, a pessoa que ele ama morre ou para de se separa dele ou algo assim, o cara vai ficando doente até que ele morre, entendeu? E, mais ou menos, né, se você pegar livros dessa época ou até anteriores, você vê muitas histórias que vão, até, por exemplo, Romeu e Julieta, né? Sim. Que é bem anterior, mas as histórias vão mais nesse sentido, certo? Sim, hoje, no nosso mundo, pelas paixões, né? Isso. No nosso mundo de hoje, de 2020, o que eu vejo, né, e o Olavo também comenta aí, fazendo um link com tudo que a gente falou até agora, que a pressão que mais destrói as pessoas hoje em dia é a pressão de parecer bom para as outras pessoas. Sim. De parecer bom, de parecer legal, de ser aceito, sim. Certo? E ser aceito seria a 4ª camada da personalidade, né? De querer ser amado, querer ser lembrado como uma pessoa que todo mundo gostava, né? E o cara, tipo assim, para as pessoas não basta você, a sua mãe te ama, sei lá, sua esposa te ama, o teu filho te ama, não basta, sabe? O cara quer ser adorado, né, tipo, bajulado, respeitado, bajulado, isso até por um cara que ele acabou de conhecer, ele não aceita que alguém não goste dele. Sim, exatamente. A maioria das pessoas, tipo, você vê isso no dia a dia. O que importa é por que as pessoas se importam tanto com um pequeno desentendimento no trabalho de uma pessoa que, tipo, nada mais é do que um colega de trabalho. Sim. Inclusive, hoje em dia, cara, qualquer coisa assim, a pessoa ela já fica, nossa, eu acho que fulaninho não gosta de mim. Nossa, a pessoa não me deu bom dia hoje, então acho que... Isso aí. Todo mundo fica super neurótico com isso e cheio de dedos, né, cara? Se deixa corromper, se deixa consumir por causa dessas coisas ínfimas, né? Cara, eu trabalhei numa empresa, né, que quando eu era estagiário, e eles contrataram uma nova estagiária num dado momento. Aí, eu trabalhava num departamento comercial e tinha umas mulheres na minha sala. E essa garota estagiária nova, ela trabalhou na sala do andar de baixo da minha. Sim. Aí ela chegou lá e as mulheres lá que trabalhavam comigo estavam comentando. Pô, não gostei dela não. Ela chegou e nem deu bom dia. Cara, tipo assim, o que aconteceu com você pra você dizer que não gosta de uma pessoa por causa disso? Sim. Não, Então, então se ela desse bom dia, ela seria uma boa pessoa. Pois é. Não, e é engraçado porque, assim, sempre quando a gente vê pessoas assim, né, a pessoa sempre quer ser bajulada, a pessoa sempre quer ser elogiada, sempre quer ser reconhecida, sempre quer ser amada, mas a pessoa muito raramente faz isso com as outras pessoas, né? Raramente. Sim. E essas pessoas, vou citar também, por exemplo, os youtubers são muito assim, né? Até, lembra aquela discussão que eu tive com o cara do Caps Lock? Tipo assim, o cara recebe, vamos dizer, mais de 1000 comentários elogiando ele, de todas as formas, né? Deixa eu só fazer um parêntese, se um dia ele ouvir isso aqui, por favor, fale só de jogo no seu canal.
porque de política ninguém Com merece, certeza. né? Pra te falar o resto, cara, tipo, você não sabe de nada Aham. e você quer parecer que sabe. Isso aí, isso Porque aí. você cede o tempo inteiro às pressões. Isso aí, vai lá, fala. E não só ele, né? Eu peguei ele pra falar porque eu discuti com ele, mas os É mais caras, comum, né? Nas redes de forma sociais. geral, recebem, tipo, elogios o dia inteiro. Uhum. Quando ele recebe uma crítica, o cara arruma maior treta Sim. nos comentários. Não, e no YouTube, cara, eu acho que isso é até um pouco suavizado. Só se a pessoa for muito nervosinha, né? Tipo esse cara, né? Eu vi uma vez uma mulher, né, no canal de investimento, ela postou alguma coisa e um cara veio com uma dúvida, assim, meio que querendo dar uma ironizada. E ela ficou super bolada, sabe? Se ela respondesse sem nenhum tipo de manifestação pessoal, aquilo ia passar batido. Então, as pessoas realmente se incomodam com cada coisa mínima, né, que possa acontecer. Cara, de forma geral, tipo, você tem que agradar a pessoa 100%. E outra, ainda acontece muito disso, tipo assim, você tá sempre ajudando e fazendo tudo aquilo que a pessoa quer, sabe? Uhum. No dia que você, por algum motivo, não pode ajudar ou fazer o favor que ela te pediu, Sim. tudo que você fez a vida inteira, tipo, é jogado fora, entendeu? Exatamente. Não tem. Agora, cara, eu não sei se isso é tipo coisa do brasileiro ou se é uma coisa humana, entendeu? Não sei, cara. Não sei. Eu realmente não tenho vivência assim nos outros países. Mas um negócio que eu vejo, isso que você falou, né? Da pessoa qualquer coisinha esquecer tudo. Cara, quantas vezes a gente não vê situações onde, tipo, você é legal com a pessoa e tal. E por algum motivo você não pôde cumprir uma determinada expectativa que às vezes não tem nada a ver com você. Tipo, o cara tava esperando alguma coisa. E a partir daí os relacionamentos, né, acabam. Então é uma coisa que acaba consumindo as pessoas mesmo. Exato. Então é aquilo, tipo, se você gosta da pessoa ou você só tava, tipo, amigo, né, ou namorado, ou até parente, né, Uhum. pelo que ela fazia por você, sabe? Exatamente. E assim, nas amizades, pelo menos, você consegue filtrar bem isso, né? Então, hoje em dia, eu me rodeei de amigos que gostam das mesmas coisas, né? Que tem um nível de maturidade equivalente ao meu e tal. E, assim, graças a Deus, a minha família é ótima. Mas, cara, quantos problemas familiares não acontecem por causa disso, né? Todo mundo quer ser bonzinho ou quer ser super atendido quando sempre quer, né? E isso é a fonte de muitos problemas familiares. Isso aí. E a pessoa que vai cedendo isso pra sempre, né, acaba que chega uma hora que ela acorda e, caraca, cara, a minha vida inteira foi cedendo ou a família, ou aos amigos, ou ao trabalho, ou ao estudo. E o que eu queria da minha vida? Uhum. Tem o Ítalo, ele sempre fala de uma psicóloga, né, enfermeira, sei lá, australiana, que ela perguntava para os pacientes em leito de morte qual o maior arrependimento da vida deles. E a maioria esmagadora falava que era não ter vivido a sua própria vida. Que às vezes eles olham e pensam, quem viveu essa vida? Então, porra, é sinistro, cara. A gente parar e pensar que a maioria das pessoas vive assim a vida toda, né? Isso aí. E eu conheço muita gente assim, cara, que você consegue ver claramente, sabe? Sim, cara. Tem gente no YouTube que é assim, né? Tipo, porra, eu não quero citar o nome porque pode acabar difamando a pessoa sem querer, mas tipo, um determinado youtuber que, tipo, ele passa numa lojinha, aí ele, vou comprar aqui depois. Aí depois ele volta, tá fechado, ele deve ter ouvido e fechou só pra não me atender. Pô, como assim, cara? Ele vai negar ele ganhar dinheiro de você, sabe? Não faz sentido. Ou então, tipo, você viu como é que aquela vendedora falou? Aposto que ela tá me dando uma indireta. Pô, fala sério, cara. A vendedora quer que você saia feliz, quer que você compre. Como é que ela vai estar te dando de indireta, né? E se um dia ela tiver mal, não é por causa de você, né? Exatamente, né? A gente às vezes acha isso, né? E tipo, pior que assim, às vezes a pessoa, ela tá mal por algum motivo, mas assim, não é nem que ela desconte em você, ela só não tá tão solícita, né, pra conversar.
Aí você, ai, por que você tá assim? Né? Não é, tipo, a pessoa nem tá sendo grossa às vezes. É. É bizarro. Não, aqui o brasileiro também, isso eu sei que é do brasileiro, porque eu já vi pessoas de fora falando ao contrário, né? Uhum. Que, tipo, o brasileiro chega numa loja, ele quer praticamente ser tratado como um rei. Uhum. E qualquer coisa ao contrário disso, o cara já sai falando mal, já sai boladão. Sim. Não, e pior que, porra, nas lojas aqui o que mais tem é mau atendimento, né? Aham. Vai entender. Vai ver que o cara quer ir em outro país e acha que é super melhor, né? Sei lá. É. É bizarro. Isso. Não, cara, quando eu era mais novo, quantas vezes eu não ficava também meio bolado, porque um atendente de uma loja não foi tão legal e não me deu a informação. Tipo, vai fazer o quê, né, cara? O cara não quer ganhar dinheiro. Tipo, dane-se, né? Problema dele. É bizarro. E aí, tem mais alguma pressão, cara? Alienante? Não sei. Tem muitas, né, cara? Tem. Mas a gente falou as principais, e dessas principais a gente consegue retirar um monte, né? Pois é, cara. Acho que a maioria acaba sendo ramificação das que a gente falou, né? Isso aí. Mas, tipo assim, a mensagem final que eu queria deixar Sim. Primeiro, quem tiver oportunidade, ouça ou veja, né, a aula 4 do curso online de filosofia, que o Olavo vai falar bem melhor do que a gente. Sim. E depois, que quem estiver ouvindo a gente, que tente seguir o seu caminho sem se preocupar com os outros ou com as outras coisas que envolvem a sociedade, a família, como a gente falou, os amigos, etc., que acabem mandando na sua vida, a menos que você queira. Por exemplo, o exemplo que eu dei do cara do velho lá que queria viver para a família. Sim. Vamos supor que o seu sonho de vida é realmente viver para sua família. Então, cara, vai e seja feliz, sabe? Sim. Mas é engraçado que você falou, tipo, nesse caso, o cara viveu para a família, só que ele depois foi destratado. Então, essa questão, né, tipo, se o cara se doasse de verdade, né, a força da personalidade dele estaria integrada com essa doação e não seria só uma coisinha para agradar. Então, muito provavelmente, ele seria muito mais valorizado, né? Isso aí. Sim. Ou seja, ele acabou deixando muitas coisas de lado pensando que era melhor simplesmente ceder o que a família queria. Sim, exatamente. E não é nunca desagradar, né? Sim, deixar todo mundo satisfeito, nunca brigar, querer ser amado. Então, e voltando, né, eu estava falando que as pessoas que estiverem nos ouvindo, que não se dão as pressões e que consigam separar as coisas temporárias, como pessoas que vão entrar na sua vida e vão sair, que todo mundo, muitas vezes você se surpreende, mas na maioria das vezes você sabe quem vale a pena e quem não vale, certo? Uhum. O trabalho que, tipo, é uma realidade que você está agora, mas que você não vai estar para sempre. Uhum. Da mesma forma, faculdade. E pior do que isso, né? As coisas materiais. Tipo, o seu celular quebrou, tem gente que praticamente se mata porque o celular quebrou. Nossa, e às vezes fica se martirizando, porque às vezes foi culpa dele. Nossa, meu celular e tal, né? Então é complicado. Então é isso. Tipo, tente primeiro conhecer a si mesmo e que você consegue levar, como a gente falou no início, você não vai conseguir se livrar dessas pressões porque elas vão estar sempre aí. Uhum. Mas você vai conseguir se adequar às circunstâncias da sua vida. Perfeito. Pessoal, não esquece. Por pior que elas sejam, né? Como qual é o nome daquele cara que a gente até conversou sobre isso? Uhum. O cara viveu no campo de concentração e mesmo assim ele não desistiu da vida, né? Você, tipo, imagina uma pressão maior do que estar no campo de concentração, não existe, né? Exatamente. É o limiar, né? Limiar da vida. Então, pessoal, aula 4 do COF. Eu sei que muita gente não gosta do Olavo por causa das postagens políticas dele, mas, cara, o Olavo no COF é muito, muito superior. Muito superior. São apenas assuntos elevados. Eu mesmo que sempre tive um carinho... São apenas assuntos elevados, tipo...
Feijão por cima ou por baixo, tá ligado? Ou animes. Ou animes, isso aí. Igual a gente fala na sociedade, link na descrição. Eu mesmo, né, que sempre tive um carinho pelo Olavo, né, até pela proximidade de ideias mesmo, mas eu não conhecia como ele era como professor, né, e, tipo, quando eu comecei a fazer o curso, eu vi que, tipo, eu me surpreendi com ele, não era o que eu esperava, entendeu? Agora eu sei de verdade quem é o Olavo, então, quem conhece ele, mas não conhece a fundo, vale a pena conhecer de verdade, e quem não gosta dele, tipo, não sabe nem porque não gosta, porque não conhece. Exatamente. Ou porque conhece ele no Facebook, né? No Facebook, ele mas... fica tipo, agora é verdade. Quem mandou esfaquear o Bolsonaro foi o Dória, tá ligado? É muito bom, cara, muito bom. Mas você... A internet é uma grande pressão, hein, hoje. Exatamente. É uma faca de dois gumes, né? Ela permite muita informação boa, mas te permite também compartilhar seus piores aspectos, né? Isso aí. Bom, isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo episódio. Valeu, João, pela mensagem final também. Não se esqueçam de curtir, né? Se você estiver no YouTube, de seguir aqui o podcast, seguir no YouTube e falar comigo lá no Instagram. Vai estar tudo no link da descrição, tá bom? Vou parar a gravação. Valeu, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e me seguir. Espero que você possa assistir outros episódios desse podcast. Até o próximo episódio.